Ei, você aí, já parou para pensar que enquanto assiste isso, o governo tá tirando dinheiro do seu bolso sem você nem notar? Sim, estou falando de impostos que sugam sua grana todo dia e você se sente roubado. Mas e se eu te disser que tem 7 deles que são os piores vilões, arrecadando trilhões, enquanto os serviços públicos vão de mal a pior? Fica aí que vou revelar tudo, com estatísticas fresquinhas de 2025, exemplos reais e até o que a reforma tributária pode mudar. E no final, uma dica bombástica que pode te salvar uns trocados. Olá, galera do canal. Seja bem-vindo ao Se Liga Nessa, onde a gente destrincha curiosidades e políticas sem papas na língua. Hoje no vídeo 7 impostos que todo brasileiro paga e se sente roubado. Vamos mergulhar fundo no mundo dos tributos que fazem o Brasil ser um dos países com a maior carga tributária do mundo, 33,2% do PIB em 2024. E estudos apontam que pode subir ainda mais em 2025 com o ritmo acelerado da economia. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, fica totalmente à vontade. Não precisa dar like, não precisa se inscrever agora, nem ativar o sininho. Zero pressão. Assiste o vídeo inteiro, vê se o conteúdo realmente entrega valor. Se você aprender alguma coisa nova, se sentir aquela raivinha boa de caramba, Sam, eu não sabia que pagava tanto assim, aí sim, se o coração mandar, você curte, comenta e se inscreve. Acho justo. Eu não conheço você ainda, você não me conhece. Então vamos nos conhecer primeiro, beleza? Agora, se você já é da casa, já é da família, já sabe o padrão pesado de informação sem enrolação que a gente entrega aqui, então você já tá deixando o like agora mesmo, né? Pode confessar nos comentários. Like dado com 2 minutos de vídeo, eu leio tudo e dou coração. Bora pro vídeo de uma vez, porque o primeiro imposto já tá esperando pra te deixar puto. Imagina, você trabalha duro, ganha seu salário e pum, uma fatia gigante some em impostos escondidos em tudo, do pãozinho da manhã ao carro que você dirige. Vou listar os 7 mais odiados, daqueles que te deixam pensando por que eu pago isso mesmo? Tem o que come seu salário antes de cair na conta, o que encarece sua gasolina e até um que te taxa por ter uma casa própria. Ah, e no final te dou uma surpresa. Como esses impostos financiam coisas absurdas que você nem imagina. E o que a reforma tributária de 2025 pode mudar nisso tudo. Imposto de renda pessoa física ou IRPF, o clássico dos clássicos. O IRPF é o imposto que incide sobre a renda de pessoas físicas, criado em 1922, mas que ganhou força nos anos 90. Todo ano você declara sua renda e o leão morde uma parte, alíquotas progressivas de 0% a 27,5% para quem ganha mais de R$5.000 mensais em 2025. Com deduções para saúde e educação. Em 2024, a Receita arrecadou mais de 500 bilhões só com IRPF e IRPJ juntos, parte dos 2,652 trilhões totais federais. Por que se sente roubado? Porque isenta quem ganha pouco, mas para a classe média é um baque enorme. Imagine 27,5% do seu salário indo embora. E o dinheiro vai para onde? Muitas vezes para corrupção ou projetos faraônicos, como aqueles estádios da Copa que viraram elefantes brancos. A tabela não é atualizada há anos, o que faz mais gente pagar mais devido à inflação. No Brasil, a carga sobre renda é baixa comparada à OCDE, média 24%, mas regressiva. Ricos escapam com planejamento tributário. No dia a dia, seu 13º salário já vem mordido. E com a reforma tributária de 2025, pode haver ajustes na progressividade. Comenta aí, você já errou na declaração e pagou multa? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse é o vilão das compras. O ICMS é estadual, criado na década de 60 e incide sobre mercadorias, serviços de transporte e telecomunicações. Alíquotas variam por estado, de 17% a 25% em geral. Mas na gasolina, chega a 34% em alguns lugares. Arrecadação? Em 2024, os estados recolheram cerca de 700 bilhões com ICMS, o maior imposto estadual. Se sente roubado porque é cumulativo, taxa em cada etapa da produção, encarecendo tudo. 1 litro de leite tem até 18% de ICMS embutido e a gasolina, mais de 40% do preço final.
Governos usam para equilibrar contas, mas e os retornos? Estradas esburacadas e guerras fiscais entre estados viram caos. O Brasil tem o ICMS mais complexo do mundo, com mais de 50 alíquotas diferentes. Na Europa, o ICMS é unificado em torno de 20%. Sua conta de luz sobe por causa dele, e em 2025, com a reforma, o ICMS será substituído pelo Imposto sobre Bens e Serviços, prometendo simplificação, mas com transição gradual até 2033. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Focado em bens industrializados, o IPI é federal desde 1964 para regular a indústria. Alíquotas variam de 0%, bens essenciais, a 300% em cigarros e bebidas alcoólicas, com média de 5 a 15% em eletrônicos e carros. Em 2024, arrecadou cerca de 80 bilhões, parte da cesta de impostos sobre consumo, que somou 1,63 trilhões. Porque roubo eleva o custo de itens essenciais. Um celular aqui custa o dobro do exterior por causa de IPI plus outros impostos. Usado para proteger indústrias nacionais, mas na prática beneficia lobbies e causa distorções, como reduções temporárias em governos passados. Diferente do VAT europeu, o IPI é não cumulativo só parcialmente, gerando burocracia. Seu carro novo tem 10 a 15% de IPI e em 2025, a reforma extingue o IPI gradualmente, exceto para a Zona Franca de Manaus. Imagina se esse dinheiro voltasse em inovação industrial. ISS, Imposto sobre Serviços. Todo serviço que você usa, de streaming a manicure, paga ISS municipal, criado nos anos 70. Alíquotas de 2% a 5%, dependendo da cidade e serviço. Arrecadação em 2024, cerca de 140 bilhões municipais. Se sente roubado porque é cumulativo. Netflix, por exemplo, repassa 2 a 5% para os municípios. Prefeituras dependem disso, mas transparência zero. Escândalos de superfaturamento em contratos públicos são comuns. Com a digitalização, ISS agora taxa apps estrangeiros, mas o Brasil arrecada menos que a UE em impostos digitais. Seu Uber tem ISS embutido, encarecendo a corrida. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Se você tem carro ou moto, todo janeiro esse boleto chega. IPVA é estadual desde 1986, calculado sobre o valor venal do veículo. Alíquotas de 1% a 4%, variando por estado. São Paulo, por exemplo, é de 4% para carros. Arrecadação 2024, 84 bilhões de reais. Não importa se você usa ou não, paga do mesmo jeito. E as estradas, cheias de pedágios extras e buracos. Estados usam 50% para saúde e educação, teoricamente, mas desvios constantes nas notícias, como fundos de pensão deficitários. No Brasil, IPVA é anual e regressivo. Ricos pagam proporcionalmente menos. Um carro de 50 mil reais custa 2 mil reais de IPVA. Some com multas e gasolina. Em 2025, a reforma não afeta diretamente o IPVA, mas discute unificação de impostos patrimoniais. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Proprietário de imóvel, pague pelo prazer de ter um teto. IPTU é municipal desde a Constituição de 1988, baseado no valor venal. Alíquotas de 0,3% a 1,5%, mas cidades como RJ chegam a 2%. Arrecadação 2024, cerca de 60 bilhões de reais. Se sente roubado porque prefeituras superfaturam avaliações anualmente e o retorno em saneamento é mínimo, 40% dos brasileiros sem esgoto tratado. Isenções para ricos e imóveis vazios viram escândalo, enquanto pobres pagam mais proporcionalmente. Diferente do property tax americano, progressivo, o IPTU brasileiro é subutilizado, arrecadando só 0,5% do PIB versus 3% na OCDE. Sua casa de 300 mil gera 3 mil reais de IPTU e as calçadas quebradas. Contribuições sociais, como PIS, COFINS e INSS. Aqui agrupamos os impostos disfarçados.
PIS/COFINS, federais sobre faturamento, alíquotas de 3,65% a 9,25%, e INSS, 11% do salário para aposentadoria, até o teto, criados nos anos 70 e 90 para financiar social. Arrecadação 2024, PIS/COFINS somaram 400 bilhões de reais, INSS mais de 600 bilhões. Prometem segurança social, mas previdência tá quebrada. Rombo de 300 bilhões em 2024. Reformas como a de 2019 aumentaram idade mínima, mas governos usam para tapar rombos fiscais. Essas contribuições são regressivas, taxando mais os pobres via consumo. Brasil arrecada 40% via indiretos versus 30% na média global. Seu salário bruto vira líquido após INSS e produtos têm PIS/COFINS embutidos. Reforma 2025. PIS e COFINS viram CBS federal com alíquota de 0,9% inicial em 2026. Mudança à vista? Brasileiro realmente sabe se virar. 7 impostos que juntos arrancam mais de 2,6 trilhões de reais do nosso bolso todo ano. IRPF mordendo o salário, ICMS na gasolina, IPTU na casa que você rala para pagar, INSS prometendo uma aposentadoria que a gente nem sabe se vai pegar. E o retorno? Buraco na rua, hospital lotado, escola caindo aos pedaços e político viajando de jatinho. É ou não é para deixar qualquer um puto da vida? A reforma tributária começou a andar. Em 2026 já entra o teste do IVA dual, CBS mais IBS, e vários desses monstros que a gente mostrou hoje vão ser extintos ou fundidos. Vai melhorar tudo? Claro que não, mas é um primeiro passo. O resto depende de nós. Votar certo, cobrar vereador, deputado, governador e usar todas as deduções legais que a gente tem direito, porque se eles pegam, a gente também pode pegar de volta o que for possível. Agora vem a parte que eu mais gosto. Se você chegou até aqui, é porque uma dessas 3 coisas aconteceu. 1. Você aprendeu pelo menos uma coisa nova que vai te economizar grana esse ano. 2. Você ficou com aquela raiva boa de caralho, eu pago mesmo isso tudo? 3. Ou os 2 ao mesmo tempo. Se foi 1 ou 2, missão cumprida, então agora eu posso pedir com o peito aberto. Se esse vídeo te entregou valor, esmaga o like aí embaixo. Sério, aperta com força, faz o YouTube entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais gente. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo pesado assim. Política sem enrolação, curiosidade que dói na alma e dicas para você parar de ser otário pagador de imposto. E o mais importante, comenta qual desses 7 impostos te dá mais raiva. Eu leio todos os comentários, respondo o máximo que consigo e dou o coração nos melhores. E para você que é novo aqui e chegou até o final, lembra do que eu falei lá no começo? Sem pressão, assiste tudo primeiro, depois decide. Você assistiu, decidiu? Então bem-vindo à família, irmão. Agora você já sabe o padrão. Aqui não tem mimimi, tem verdade na cara. Valeu demais por ficar até o segundo final. A gente se vê no próximo vídeo, que aliás já está sendo editado e vai doer ainda mais no bolso de alguém. Um abraço forte e para de ser roubado em silêncio. Porra, até a próxima.